Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu queria homenagear a mesa em nome do Padre Máximo, já de início agradecendo as palavras de elogio que me fez, que eu não as mereço, mas dizendo que ele registra no Acre o seu nome como um baluarte no tratamento, da prevenção e tratamento de drogas. Gostaria de agradecer, porque a minha mulher mesmo que trabalha na Padec há muitos anos, e eu próprio, que aprendi muito com ela, pratico muitas das coisas que aprendemos lá naquele hospital em Luca, onde o senhor realmente foi um grande intermediário. Então, agradecido. Eu não queria, de maneira alguma, personalizar a violência, porque me perderia. Eu queria falar da violência em duas modalidades, essa atingindo as pessoas, as famílias e a sociedade em geral. São crimes que levam a violências e que agridem a todos. O primeiro delas foi citado bastante aqui, que é o problema das drogas. Eu creio que nós não valorizamos ainda isso. Estamos sofrendo demais no campo das drogas. E aqueles que se deixam levar, adoecer pelas drogas, e que usam as drogas ainda num processo de adoecimento, são responsáveis por mais de 75% da violência urbana, sob as mais diversas modalidades. Seja homicídios citados, seja suicídios, muito comum nos jovens atualmente, seja acidente de trânsito, todos eles têm no seu bojo esse lado do uso abusivo e da dependência de drogas. E nós não estamos valorizando isso da maneira que merece. Uma criança que nasce nesse estado, como eu nasci naquele papoco, filho de mãe lavadeira e de pai que bebia álcool, embora fosse marceneiro, e que tem tudo para dar errado. Essa criança nascida nessa humilde casa, onde passa fome, onde dificilmente tem uma boa educação, onde as doenças realmente o pegam sem que ele possa se proteger de alguma forma, porque mesmo assim, porque o Estado não oferece. Essa criança realmente já nasce num berço difícil. E a primeira coisa que se faz quando nasce uma criança num berço desse é chamar aqueles pobres vizinhos, aqueles amigos ali, para comemorar o nascimento daquele seu filho. E a comemoração é sempre uma cachaçinha, é sempre o mijo da criança. Nós já aprendemos a beber desde que nascemos, desde que cortamos o cordão umbilical. E vamos caminhando na vida, nos embates de uma vida difícil, sobretudo quando se é pobre, realmente tendo uma educação de qualidade inferior, tendo uma saúde não atendida nas suas necessidades básicas, e realmente criando uma personalidade de deficiência em decorrência de uma família muito humilde. O pai fica tentando de se empregar, arranjar dinheiro, e não consegue. Nós temos 47% dos nossos jovens de 18 a 24 anos nesse estado estão desempregados. O pouco de dinheiro que faz e passa primeiro no botequim, porque realmente a luta está dura, o sofrimento é grande. Vou tomar uma cachaçinha para ver se espairece, e espairece mesmo naquele momento. Mas com isso falta o leite para casa, falta atenção para a família. Chega em casa a mulher que reclama e há todo aquele processo de violência gerada dentro da família. Pais que batem nos filhos, não respeitam os irmãos, os filhos. A mãe, por sua vez, também se volta contra o pai, enfim. Perde-se na família o diálogo e o amor. Cria-se na família um ambiente propício para que a pessoa viva na infelicidade. E essa pessoa criada numa família dessa, quando chega a 8 anos, com a deficiência enorme da sua personalidade, ele não vai procurar outra coisa senão seguir o exemplo do pai. E aí começa todo um processo de novo, de uso de drogas, e do álcool vai a outras drogas mais pesadas. E nós com 12 anos, criticamos esses jovens aí, que estão na marginalidade, que não respeita pai, que não respeita mãe. Eles não puderam aprender isso. E quando eles se voltam contra a sociedade, eles se voltam contra a sociedade que o perseguiu, que o bateu, que o amassou. E aquela revolta que ele faz, seja no trânsito, seja no homicídio, seja de qualquer maneira, é de certa forma um devolver de violência. Ele está devolvendo a violência que ele recebeu desde que nasceu. E nós, críticos, fazemos aquele que é filho mal criado, não tem amor. Não é muito por aí. Não é muito por aí.
Uma criança dessa sofre todos os desajustes que pode ter, mas uma função ela tem. Uma coisa ela tem, é consequência de uma sociedade realmente que não toma muitos cuidados, sobretudo com seus filhos. Cada um quer cuidar da sua família como se fosse uma galinha, mas ninguém pensa no vizinho. Não se conhece mais os vizinhos? Eu não sei o nome dos meus vizinhos? O amor que eu tenho meu filho não pode ser diferente do amor que eu tenho por um vizinho. E nós não fazemos isso. Eu nem sequer conheço os vizinhos. Não divido mais as dificuldades. Pedir um pouquinho de pó de café, um pouquinho de farinha, como antigamente se fazia. E não sei por que se tomou outro caminho. E hoje nós estamos criando pessoas aflitas. Criando pessoas com dificuldade de viver. Conflitando muito, não só com a família, mas com a própria sociedade. E nós não pensamos nisso. Essas pessoas são presas fáceis das drogas. É claro que a droga tem que chegar até ela, e aí tem o tráfico das drogas. Mas nós temos que pensar basicamente que a droga não existiria se nós tivéssemos famílias felizes. A droga não existiria se nós tivéssemos famílias constituídas, dinamicamente harmonizadas, com amor, com carinho. E nós não pensamos na formação do homem. Nós pensamos na eliminação pura e simples do indivíduo, seja de que forma for. Botando soldados armados, derrubando, acabando, quando na verdade não está aí a solução. A solução está lá embaixo, no amor, na vontade de criar uma pessoa direita, no respeito à pessoa humana. E nós não fazemos isso. Nós temos que pensar muito nisso. Há pouco tempo teve na CNBB também sobre as drogas. E não avançamos muito, mas uma coisa nós fizemos. Demos muita visibilidade para esse problema naquele ano. E nós temos que continuar isso. Não combateremos droga coisíssima nenhuma enquanto formos egoístas, enquanto acharmos que nossos filhos merecem muito mais, enquanto não nos preocuparmos com os outros, enquanto não acabar com esse desemprego desumano, enquanto não melhorar essa educação, de que forma for, que um país não cresce sem a educação boa e a saúde para que ele possa caminhar. A saúde não só física, mas a saúde espiritual. Ele tem que estar com Deus, ele tem que estar bem. E como é que um cara aflito desse pode estar pensando em Deus, num Deus justo e perfeito? Esse é o crime maior que a humanidade comete e que eu queria aqui dizer que me associo de uma certa forma a esse combate. Eu queria não personalizar, por isso é um crime que lesa a humanidade inteira. Há outro crime também muito grave também, é o crime contra a pessoa direta, a pessoa humana. Nós sabemos que para nascer uma criatura tem que haver uma coincidência tremendamente interessante. Só Deus fazia isso. Uma mulher tem um alvo só 2 dias e meio, fértil. E o homem tem seu espermatozoide, talvez por aí também 3 dias, fértil. E esse óvulo que tem 3 dias e esse espermatozoide também tem, numa ejaculação, ele consegue coincidir naquele momento e gerar a criatura humana. Ora, essa criatura humana, quando ela é gerada, quando ela é concebida, já tem DNA. Por isso é um ser vivo. E ele é desrespeitado na essência. É tentado um aborto na sua essência, impedindo que uma pessoa viva. Isso é um crime e uma violência intolerável que não podemos aceitar. Hoje nós estamos vendo aí um partido político botando para fora um deputado federal, expulsando um deputado federal, porque ele defende abertamente a causa e é contra o aborto. Mas esse partido político não aparece, não mostra a sua cara. E também não via a CNBB ainda se posicionar a favor desse deputado. E precisa. Precisa porque ele está defendendo a vida. Precisa porque ele está defendendo aquilo que é de Deus. E não pode ser banalizada essa vida que ainda está lá dentro, se formando, caminhando para o útero. Não pode ser banalizada, não. Ela tem que ser protegida. Tem que dar para ela uma boa maternidade, um bom pré-natal e um ambiente de nascer propício. Começando uma vida feliz, começando uma vida com justiça, começando uma vida com dignidade e não torpedeando-lhe o caminho. Não me interessam as feministas, nem me interessam as opiniões. Eu acho que ele tem um DNA e ele foi feito numa maravilhosa coincidência que só Deus poderia permitir e que nós não temos direito de cercear. Então essa forma de aborto é a forma que eu condeno. É uma forma que nós todos teríamos que agora nos unir, que é uma forma grave de violência. Porque quando eu cometo uma violência, como foi falado aqui, eu já nasci, eu já vivi, e aquele que eu nem tive direito de viver.
é silencioso, é perverso, é mau, e nós não podemos permitir esse crime contra a humanidade. E nós estamos permitindo um partido político, acabando com os direitos políticos de um deputado, e nós todos silenciosos, calados, parados. Temos que nos indignar contra isso. E são essas duas formas de violência apenas para dizer que nós temos muito a caminhar. Quero encerrar minhas palavras pedindo a Deus que me dê muita força e solicitando às pessoas que estão junto para que siga as leis de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Muito obrigado.